Glória a Jesus. A paz do Senhor, amada igreja. Convido vocês a abrir suas Bíblias, Isaías 59 e 1. O 1 e o 2. E depois, 1 João 1 e 21. Isaías 59, 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que não vos ouça. Porém, 1 João 1 e 21. Meus filhinhos, 1 João 1 e 21. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Querem repetir comigo? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Amém? O inimigo não quer que você saiba disso, que você tem um advogado, porque ele é nosso acusador desde a fundação do mundo. Ele é o nosso adversário e ele é quem nos acusa perante o Pai. E ele não quer que nós saibamos que nós temos um advogado junto ao Pai. Mas nós sabemos disso, né? Graças a Deus. Aqueles que leem a palavra, aqueles que vêm à igreja ouvir a palavra, sabem que tem um advogado junto ao Pai. Então, o título dessa mensagem hoje: o pecado separa-nos de Deus, mas temos um advogado junto ao Pai. Amém? Eu dividi em umas 3 partes aqui. O pecado separa o homem de Deus. O pecado traz consequências. Se pecarmos, temos um advogado. Esse é o 3. O primeiro é o pecado separa o homem de Deus. O segundo, o pecado traz consequência. E o terceiro ponto é: se pecarmos, temos um advogado. Amém? O pecado separa o homem de Deus. Romanos 3 e 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 5 e 12. Portanto, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, como está escrito aqui, né? Através de Adão que pecou, lá no jardim do Éden, né? A Eva comeu o fruto, ofereceu para o Adão comeu o fruto, pecou, e através desse pecado, todos nós, perante Deus, somos pecadores. Nós fomos destituídos da glória de Deus, fomos separados totalmente da glória de Deus, porque a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Então, nós fomos separados de Deus através desse pecado. Daí, como eu tenho lido, né, no Isaías, que fala: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Então, irmãos, ali o Adão pecou, né? A Eva pecou ali. O pecado, nós fomos destituídos da glória de Deus. Nos tornamos inimigos de Deus. E daí, irmãos, nós poderíamos ter parado só no pecado original. Não, pecamos lá, nós temos o pecado original, mas não, nós continuamos pecando. E o pior, irmãos, que muitas vezes nós gostamos de pecar. As pessoas gostam de pecar. Muitas pessoas gostam de pecar, gostam de estar no pecado. E quanto mais pecamos, mais nos separamos de Deus. Quanto mais nós estamos pecando, nós estamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Quanto mais nós estamos errando o alvo, mais longe de Deus ficamos.
Deus vai se ausentar de você? Vai se ausentar de mim? Não. Somos nós mesmos que vamos nos ausentando de Deus através do pecado. O Senhor está no mesmo lugar, sempre esperando por nós, sempre esperando por mim e por você. Mas cada vez que nós pecamos e não nos arrependemos, nós vamos nos separando do Senhor. Nós vamos nos destituindo cada vez mais da glória de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultérios, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisa semelhante a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, nós cometemos essas coisas aqui, tem um monte mais de pecado na Bíblia, muito mais pecados que nós estamos sujeitos a cometer, e quem comete esses pecados não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus. Então, vamos procurar ficar longe do pecado. O pecado traz consequência, é o 2. O pecado traz consequência. Deus perdoa o pecado, mas não tira a consequência. Romanos 5, 17 e 18. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, e esse por muito mais, reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, o pecado trouxe consequência. Esse pecado da desobediência trouxe essa consequência, que foi nos separar de Deus, né? E essa ofensa que foi feita, veio juízo sobre nós, veio juízo sobre todas as pessoas, veio condenação sobre as pessoas, né? E em Jesus Cristo, que nos perdoou pelo pecado, que nos alcançou pela desobediência de Adão e Eva, porém temos que suar para ganhar o nosso pão. Então, irmãos, Deus perdoa o nosso pecado, mas a consequência nós vamos sofrer. Nós fomos perdoados do pecado que nós tivemos através do Adão e Eva, mas até hoje, se os irmãos não trabalharem, ninguém come. Se você não suar, você não come, né? Se a gente não batalhar, né, não come. Temos que trabalhar. E esse foi a consequência do pecado, né, do Adão lá. O pecado no mundo entrou e todos nós temos que trabalhar, os homens têm que trabalhar, suar para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. E as mulheres, consequentemente, até hoje, não nasce um filhinho nesse mundo sem muita dor. Pode ser de cesárea, pode ser do que for. Não vem uma viva alma nesse mundo sem muita dor. É o pecado, né? É a consequência do pecado. Então, muitas vezes as pessoas pecam e não pensam na consequência. Ah, eu vou pecar, mas depois Jesus me perdoa. Pode ter certeza, Jesus te perdoa se você se arrepender de todo o teu coração. Mas a consequência do pecado Ele não vai tirar, né? A pessoa que peca, às vezes ela comete um erro, às vezes a pessoa faz um roubo. Deus perdoa o pecado dela se ela se arrepender, mas ela vai pagar lá na cadeia, ela vai presa e vai pagar pelo pecado que ela fez. E te livrar da justiça do homem e livrar a pessoa da cadeia, ninguém vai livrar, né? E se você praticar um adultério, às vezes você pode até receber às vezes não, com certeza, se você se arrepender, você vai receber o perdão do pecado. Só que a tua esposa já não vai te amar mais como que era, já vai ficar entristecida, talvez a tua família se desfacele, talvez a tua família se termine, talvez um vai para lá, outro para cá, os filhos vão se criar revoltados, vai ter uma consequência, pode ter certeza. Como a gente falou, né,
domingo retrasado, sei lá que dia que eu preguei, que eu falei sobre o Davi. O Davi, ele fez aquele pecado. Deus perdoou o pecado dele. Com certeza, Deus perdoou o pecado dele. Só que a consequência do pecado, Deus não tirou a consequência do pecado, né? Morreu o filhinho dele, ali, o filho do adultério, morreu o outro filho, morreram 4 filhos ali logo em seguida, morreram 4 filhos de Davi, a consequência do pecado de Davi. Ele pecou e a consequência veio. Então, irmãos, vamos nos cuidar. Não é porque o Senhor nos perdoa que nós vamos permanecer no pecado. Vamos nos cuidar. O que nós pudermos fazer para ficar longe do pecado, que tão de perto nos rodeia, né? E o inimigo é o nosso adversário e ele fica sempre nos acusando, né? Sempre acusando, sempre acusando. E ele anda vigiando, e ele sempre anda olhando quem que está pecando para ir lá nos acusar perante Deus. Né? Naquela situação lá que os filhos de Deus foram se apresentar perante Deus, né? Na situação lá do Jó, ele foi lá também, muito metidinho. Tem um ditado que fala assim, às vezes põe na internet lá, né? Aonde Deus está, o diabo não chega. Chega sim. Ah, mas chega. Jesus não estava lá no deserto e o diabo não chegou lá para tentar? O diabo chega sim, aonde está Jesus. Ah, mas chega. Nem que seja para ser derrotado, mas que ele chega, chega. E daí, também perante Deus, ele não chegou lá junto com os filhos de Deus? Quando os filhos de Deus foram se apresentar, o diabo não chegou lá para acusar? Né? Ah, né? O Senhor dá tudo de bom. Ali Deus perguntou para ele, né? Viste o meu servo Jó lá? Que é um homem íntegro, um homem que não peca, um homem totalmente íntegro, né? Uma pessoa assim, irrepreensível. Ah, Senhor, mas também cobriu ele de bênção. Tem 10 filhos maravilhosos, tem muitos camelos, muitas vacas, muitas ovelhas, muito não sei o quê. Ele é riquíssimo, por isso que ele serve o Senhor. Toca nele para ver se ele não vai pecar contra ti. E o Senhor permitiu. Deus permitiu o diabo tocar, né? Nosso adversário, nosso acusador. E só que o Jó não pecou. Aí ele voltou lá e pediu de novo, mas também, né, toca na vida dele. Tudo que o homem tem vai dar pela vida. Não adiantou. Tocou na vida dele, só não matou ele, né? Não tocou na vida, mas tocou no corpo dele. E ele ficou muito doente, ficou muito mal, como os irmãos sabem, mas não pecou contra o Senhor. Então, irmãos, pode ter certeza que o inimigo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, procurando a quem a dar um golpe em nós, a nos fazer pecar e nos separar cada vez mais da glória de Deus. Então, vamos continuar com fé no Senhor, olhando para Ele, buscando a presença dEle, para não cairmos nas ciladas do inimigo. Aí, já estou no 3 aqui, o 3 vai ser um pouquinho mais longo. Se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, né? 1 João 1:21. Hoje, Jesus é o nosso advogado. Mas um dia, irmãos, ele não será mais o nosso advogado. Daí eu coloquei aqui na letra A, Jesus é o nosso advogado. E na letra B, um dia, Jesus será o nosso juiz. Então, tá, como eu li no início, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Se você se arrepender, Jesus, justo, intercede por você e você é perdoado. Assim, ó, a gente peca contra Deus, né? E daí Jesus vai lá, né? Jesus, a Leni pecou de novo. Perdoa ela, Jesus. Ela se arrependeu, ela está lá humilhada pedindo perdão. Jesus, o José pecou de novo, Jesus. Deus, Pai, José pecou de novo. Jesus, vai lá perante Deus, né? E fala isso. E ele apresenta, ele intercede por nós. E a Bíblia fala que o Espírito Santo também intercede por nós. E com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós. Jesus intercede por nós. Irmãos, nós temos que fazer força para não pecar. Não podemos levar a vida na corda bamba. Pecando ali, levantando ali, caindo lá. Já pensou toda vez que você pecar? A Bíblia diz que quem peca, né, que transgride novamente, que chegou o arrependimento e volta, né,
para o pecado, volta, ele levou Jesus novamente ao Calvário. Você tem noção do que é isso? Levar Jesus novamente ao Calvário, né? Fazer o sacrifício de Jesus não ter valido a pena. Então vamos lutar contra o pecado, irmãos. Vamos nos esforçar. Nós vamos vencer em nome de Jesus. Romanos 8, 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. E quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, irmãos, o que eu quero dizer para vocês é não te desanimar. Se você cair no pecado, você lembra que você tem um advogado e é ele que intercede por você. Às vezes, eu caí nesse pecado e agora eu acho que não vou mais para a igreja, eu acho que agora eu estou envergonhado. E o inimigo quer isso? Ele faz você pecar e depois ele afasta você. Ele quer te esconder. Não lembra lá o Adão, quando ele pecou? Ele não foi lá se apresentar para Deus, né? Ele pegou e foi se esconder, né? Adão e Eva foram se esconder. Porque sempre quando nós pecamos, nós procuramos nos esconder. Mas de Deus não tem como nos esconder. Porque se nós for no fundo do mar, ali está o Senhor. Se nós for nas nuvens, ali está o Senhor. Se nós for para dentro de uma montanha, ali o Senhor está. Então não temos como nos esconder do Senhor. Ali nós sempre, onde nós estivermos, o Senhor sempre está ali. Bom, Ele prometeu estar conosco, né? Todos os dias até a consumação dos séculos. Então não é naquele dia que você peca, que você cai em transgressão, é que o Senhor não vai estar ali perto. Ele está por perto. O Senhor sempre está por perto. Só que nós estamos rodeados também de uma tão grande nuvem de testemunho. Nós estamos rodeados, irmãos, por muitos demônios para nos acusar e para nos tentar para fazer nós pecar. Então Jesus sempre está conosco, mas os demônios também estão em derredor. O próprio diabo, né? Ele fica rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Um dia Jesus será o nosso juiz. 1 Timóteo 4:1. Paulo dizendo aqui a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Aqui Jesus já é o nosso juiz, já não é mais advogado. Ele julgará os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Aqui o Paulo está dizendo para o Timóteo que ele conjura por Jesus Cristo, né, que será o nosso juiz, que o Timóteo pregue a palavra, que instas a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Então é o que nós estamos fazendo, irmão. Nós estamos ensinando vocês, estamos ensinando a nós mesmos. Toda vez que nós viemos pregar aqui, é porque nós já aprendemos lá em casa. Quando nós estávamos estudando a palavra para vir aqui passar para vocês, nós já estudamos, nós já aprendemos. Então nós estamos aqui ensinando vocês aquilo que o Senhor já nos ensinou. E é isso aí. O Senhor, em Salmo 97, o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça e exercerá a justiça sobre os povos com retidão. Ele vai exercer justiça. Você não vai pagar por aquilo que você não fez, e nem por aquilo que tu fez, se você procurar o teu advogado enquanto é cedo. Então, ele julgará com retidão e com justiça. Mas para os que estão em Cristo Jesus, já não há condenação. Então, se nós recebermos o perdão de Jesus, nos arrependemos, pedimos perdão para o Senhor e ter Ele como nosso advogado agora, enquanto é tempo, já não resta condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o Salmo 9 e 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, e já, essa aqui eu já li, 96 e 13. Salmo 96 e 13. Ante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra, e julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Irmãos, quando a gente lê a palavra do Senhor na hora da Santa Ceia, que tem aquele versículo que fala assim, que o Senhor nos repreende para nós não sermos condenados com o mundo. E é nessa hora aqui que o mundo vai ser condenado. É nessa hora aqui que o mundo vai ser condenado.
no dia que vai ser julgado, vai ser condenado. Mas nós que estamos em Cristo Jesus e aceitamos o advogado, já não resta condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu sempre, quando eu prego essa palavra sobre o advogado, eu conto uma história, os irmãos mais antigos aqui sabem, tem muitos novos aqui que ainda não sabem essa história, dos meninos lá, né, que eu conto a história que quando eu era moça, tinha uns irmãos que cantavam um hino lá de um LP, que falava essa história, e aquilo lá me impactava, sabe? Cada vez que eu ouvia assim, ó, eu achava incrível aquele hino, dessa história, né? Fala que tinha 2 menininhos, eles eram amigos, eram companheirinhos, e eles se criaram juntos. Eles moravam vizinhos, né? E eles se criaram juntos e eram muito amigos. E eles estavam estudando. Aí, um desistiu dos estudos e começou a viver na vida torta aí no mundo. E o outro continuou estudando. E ele se formou advogado, e ele era um bom advogado. Aí, esse menino que era vida torta, como era amigo do outro, né, cada vez que ele caía pecava aí, infringia a lei, aí ele corria lá para o advogado dele, que era seu amigão, né, e aí o amigo ia lá e livrava ele. Toda vez, ia lá o advogado, livrava esse amigo. Mas, um certo dia, ele sumiu do mapa, ficou muito tempo fora. Certo? Parou de fazer as traquinagens, né? E daí um dia ele voltou lá, fez de novo e voltou lá falar com o amigo dele. Só que o amigo dele tinha continuado estudando, enquanto o outro continuou vivendo errado, esse amigo continuou estudando e ele já era juiz. E daí quando esse amigo chegou para falar com o amigo dele, ele falou, infelizmente, hoje eu sou juiz, eu vou julgar a tua causa. Vou ter que julgar e vou ter que lançar na prisão. E assim é Jesus. Hoje Jesus é nosso amigo. Hoje Jesus é nosso advogado. Convém que nós chegamos a Jesus. Enquanto Ele é nosso amigo aqui, é nosso advogado. Porque depois que Ele for nosso juiz, Ele não vai ter como. Ele vai ter que julgar com retidão. E nós seremos lançados na prisão, que seria a fogo eterno lá, a morte eterna, né? Então, vamos buscar a Jesus enquanto Ele é nosso advogado. Porque um dia Ele será nosso juiz. E daí já não resta mais esperança. Depois que Ele for juiz, já não resta mais esperança para nós. Continuando aqui. Voltando se nós confessar os pecados lá, com arrependimento, que nós temos perdão. Pecado confessado com arrependimento tem perdão. Não importa quão grandes são. Aí você me diz, mas não existe pecadinho e pecadão. Eu também já ouvi falar muito disso. Mas hoje, eu estudando a Bíblia lá, achei muitos pecadões aqui. Muitos pecadãos. Êxodo 32, 30 e 31 diz assim, e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo, vós cometeste grande pecado. Então tem pecado grande. Se tem pecado grande, a coisa é feia. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. E assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse, ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Então, irmãos, idolatria é um grande pecado perante Deus. Idolatria, por outra coisa que não seja Deus em primeiro lugar. Tudo que nós colocamos no lugar de Deus é idolatria. Tudo aquilo, se nós, até amor demasiado por uma pessoa, se nós amarmos demasiadamente uma pessoa, nós estamos colocando essa pessoa como uma idolatria, nós estamos idolatrando essa pessoa. E Deus não se agrada da idolatria, é um grande pecado. Aqui nesse caso, seriam os bezerros de ouro, né, as estátuas de ouro ali que eles faziam, de bronze, de prata, para adorar. Mas tem pessoas também que são idolatradas, e isso é um grande pecado. 1 Samuel 2,17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, desprezar a oferta do Senhor também é pecado. 2 Reis 17:21. Porque rasgou a Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate. E Jeroboão apartou a Israel de seguir ao Senhor,
e os fez cometer um grande pecado. Então, quando as pessoas se separam de Deus, elas cometem um grande pecado. Só pelo fato de se separar de Deus, de deixar Deus para lá, elas já estão cometendo um grande pecado. Além do pecado de se separar de Deus, você se separar de Deus também, você comete um grande pecado. É João 9:10. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Isso Pilatos falando para Jesus. Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Alguns pecados levam à morte. Então, quem entregou ele a Pilatos, maior tinha do que Pilatos que estava julgando ele. Então, existe um pecado maior. No Antigo Testamento, o pecado de Acã, que foi a cobiça, levou ele à morte. Foi um pecado para a morte. A cobiça ali, nesse caso, foi um pecado para a morte. Porque a lei, a ordem ali de Josué, era para eles destruírem lá a cidade de Jericó, e não era para eles levar nada, porque era anátema, tudo que estava ali era anátema, não era para eles levar nada. E esse Acã foi lá, ele viu umas cunhas de ouro lá, uns negócios de prata, e umas vestes babilônicas lá, e ele se encantou naquilo ali. E ele colocou o olho naquilo ali, ele cobiçou, e ele teve cobiça, e ele pegou aquelas peças, e ele levou, e ele cometeu grande pecado. Foi um pecado muito grande, e esse pecado, no caso, para ele ali, foi o pecado para a morte. Tem gente que fala, adultério é pecado para a morte. Naquela época, sim, era apedrejado, as pessoas eram apedrejadas, né? Tanto é que a mulher aqui, ó, é em João 8, que fala do pecado da mulher, que foi pega em adultério, né? Mas Jesus não a condenou. Naquele tempo, se a pessoa pecasse, tanto o homem quanto a mulher, pecado de adultério, era pecado para a morte, eles apedrejavam mesmo. Mas em Jesus, aceitou essa mulher, amou essa mulher, não pediu, né? Alguém te condenou quando trouxeram a mulher ali para Jesus para ser apedrejada? Ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Era para a mulher ir e não pecar mais. Então, esse pecado de adultério naquela época lá, dessa mulher era pecado para a morte. Tem muitas igrejas hoje que ensinam que esse pecado, a pessoa pecou, adultério, não tem mais perdão. Tem perdão sim. Jesus perdoa. Jesus levou sobre a cruz os nossos pecados, as nossas enfermidades, ele levou. Basta recorrer ao advogado. No caso de Ananias e Safira também, eles tiveram um pecado muito grave. E no caso deles, também era no Novo Testamento, né? Porque era já no tempo dos discípulos, né? Ele chegou e ele tinha vendido uma propriedade, e era naquela época lá, né, que Jesus tinha subido e tal, e daí eles estavam achando que Jesus já vinha, e eles vendiam as propriedades e vinham, e colocavam aos pés dos discípulos ali, e ali os discípulos vendiam e distribuíam entre os irmãos ali, né? E eles ficavam ali esperando a volta de Jesus, e pelo jeito quase que ninguém trabalhava, só ficavam esperando a vinda de Jesus ali, né? E se alegrando. Mas só que ninguém era obrigado a dar nada, ninguém obrigou ninguém a dar nada. Inclusive a Ananias e Safira também não eram obrigados a dar nada. Tanto é que o Pedro falou, né? Eles não eram obrigados. Ele vendeu lá, o dinheiro era dele, a casa era dele, ficasse para ele. Ele não precisava vir mentir ali. E ele veio e mentiu que tinha vendido por um tanto. E daí ele morreu, né? Ele morreu já logo em seguida ali. Enterraram ele. Veio a mulher depois de umas 3 horas também. E a Safira entrou ali, perguntaram para ela. Ela confirmou a mentira. Caiu morta ali, morreu também. Então o pecado da mentira nessa época ali foi para a morte. Então nós não podemos dizer esse pecado é para a morte, porque dependendo da situação, né, temos muitos pecados que é para a morte. Mas o inimigo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Romanos 6:22 diz: mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Ainda em pecado confessado com arrependimento tem perdão.
1 João 1, 7 e 9. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos perdoar de toda a injustiça. Basta arrepender e confessar. E para terminar, eu vou ler o Salmo 32, 1 e 5. Irmãos, aqui eu estou lendo bastante versículo, então não tem quase nem como comentar, porque está muito bem explicado. Vocês entenderam muito bem o que está escrito aqui, eu não preciso nem explicar mais nada. Olha, bem-aventurado, Salmo 32, 1 e 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Agora, na hora que a gente estava cantando o hino, né, ali do sangue de Jesus que nos purifica, eu tive que chorar, porque vocês já imaginaram, irmãos, nós ter um sangue que nos purifica gratuitamente. Nós não temos que pagar nada por esse sangue. Nós não temos que pagar nada pela nossa salvação. É só seguir a Jesus. É só ter Jesus no nosso coração, aceitar a Ele como Salvador. Ele pagou. A nossa salvação não foi de graça. Custou um preço muito alto. Custou o preço imaginável. Custou o preço do sangue do inocente. Mas para nós foi de graça. É a mesma coisa que você comprar um presente muito caro, e dar de graça para uma pessoa que você ama. A pessoa não vai pagar nada, mas ela vai usufruir daquele presente que você deu. E essa tão grande salvação em Jesus Cristo foi um presente que nós ganhamos, de graça, embora tenha sido muito alto o preço. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Isso foi o Davi que falou esse salmo aqui. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Os ossos dele estavam apodrecendo dentro dele, enquanto ele não confessou o seu pecado. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Glória a Jesus, aleluia. Então, quando nós nos valemos desse nosso advogado, os nossos pecados são perdoados e nós temos a vida eterna, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento, vamos nos colocar em pé, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por essa tão grande salvação, né? Por Jesus ser o nosso advogado. Vamos agradecer ao Senhor. Não esqueça de agradecer ao Senhor por tão grande sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário por ti. Deus maravilhoso, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, por o Teu amor para conosco, Senhor, por a Tua palavra, Senhor, que nos diz que o Senhor é o nosso advogado. E quando nós pecamos, Senhor, e quando nós nos arrependemos, Senhor, e quando nós nos chegamos a Ti, Senhor, nós somos perdoados de todos os nossos pecados, porque o Senhor levou sobre si as nossas dores, o Senhor levou sobre si os nossos pecados, ali na cruz do Calvário, e através do Teu sangue, nós somos feitos alvo mais que a neve, a nossa alma se torna alvo mais que a neve, Senhor. Nós somos purificados, nós somos redimidos, Senhor. Nós somos trazidos de volta, Senhor. Nós somos religados ao Senhor novamente. Nós Te agradecemos pela tão grande salvação. Te agradecemos pelo nosso advogado, Jesus, que nos trouxe de volta para Deus. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos, exaltamos o Teu santo nome, Senhor, em nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Jesus.